Seja muito bem-vindo a mais um vídeo exclusivo dos paulistinhos aqui no YouTube. Super Cacauzinha aqui atrás de mim, Dindis também tá aqui atrás de mim. Eles estão dormindo porque hoje o dia foi muito quente aqui em São Paulo. Se você vive, na capital aqui do estado de São Paulo, você sabe do que eu tô falando, na realidade, se você vive no Brasil. Mas pra quem ainda não me conhece, eu sou a Carol, a uma tutora dessas beldades, fofuras lindas que eu amo de paixão. E o tema de hoje é esse calor extremo que a gente tá vivendo. Em termos de mundo até, a gente sabe que não é só no Brasil, mas que é uma coisa que, assim, vem tirando a nossa paz de espírito, né? Digamos assim. E a gente teve a questão da enchente no Rio Grande do Sul, enfim, em maio desse ano, é algo que até agora, né, a gente tá trabalhando para ajudar. A gente sabe que os fatores climáticos, eles estão sendo cada vez mais abruptos, né? Com isso eu quero dizer. Uma diferença gigante. Então, de repente, você tem, assim, esse calor absurdo, aí você tem alguns dias de frio, né? Você tem uma variação térmica absurda. Quando a gente tá falando de calor, os nossos pets requerem atenção redobrada. Isso é muito importante, por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui. O que eu quero dizer com isso? No calor, os pets, principalmente os filhotes, que não tem ainda aquele mecanismo de defesa, sabe? Completamente acurado como os adultos, os pets mais idosinhos, os pets que têm alguns desafios crônicos de saúde, esses então a atenção não é redobrada, é triplicada, é elevada, sei lá eu, a qual potência. E a gente, como tutora, é o que eu sempre falo, a gente tem um compromisso com eles. Se a gente está percebendo que o tempo tá seco, que tá um calor gigantesco, como é que eu consigo ajudar meu pet a sofrer menos? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse nosso bate-papo, né? Nesse nosso encontro aqui no YouTube. Primeiro ponto, muito importante, passeios com os pets. Se a gente sabe, né, que o horário de pico do calor, do sol, começa ali 10 e pouco, 11 da manhã e vai até 2, 3 da tarde, ou seja, aquelas 4, 5 horinhas em que o sol realmente vai estar bombando e a gente costuma passear com o nosso pet, o que a gente vai fazer? Não vai levá-lo para passear nesse horário, na verdade, até porque o dia tem 24 horas. Ok, você dorme algumas horas, eles também dormem, como é o caso aqui agora. Mas você vai pensar no momento mais cedo ou no momento mais tarde, quando o sol se pôr, para levar o seu mascotinho para passear. Porque você precisa lembrar que eles põem as patinhas diretamente no chão. Imagina o asfalto quando tá assim, pelando. O que vai acontecer com as patinhas? Vai danificar as patinhas e a gente não quer. Por que a gente não quer? Porque a gente quer eles com saúde. Que a partir do momento em que as almofadinhas deles ficam ressecadas, ficam com rachaduras, você sabe o que pode acontecer com o seu pet? Pode entrar algum corpo estranho ali e invadir o organismo do seu mascotinho. Eu tenho certeza que você não quer isso. Então, assim, horário apropriado de passeio, nesse calor extremo. Lembrando que a gente tá no mês de outubro, né? E assim, esse ano no inverno, por exemplo, a gente nem teve um inverno de frio. A gente teve muito calor. Então, imagina como vai ser. Estamos na primavera, imagina como vai ser o verão. Já se prepare, já começa a adequar a sua rotina. Então lembrando, quer levar na praça, quer levar para passear, não leva nesses horários. Se você quiser fazer um teste, pega o seu dedo, coloca assim no asfalto, nesse horário de pico do sol. Parece que você tá botando o dedo no forno. Então assim, não é legal. A gente tem que pensar que o que não é legal pra gente, provavelmente pra eles também não vai ser legal. Sabe aquela coisa de se colocar no lugar do outro? É disso que eu tô falando. Então assim, já lembra, temperaturas altas, eu passeio com meu pet ou logo cedo ou no fim do dia, de preferência quando o sol se pôr, porque aí eu não tenho essa questão, né, da incidência dos raios solares nem do asfalto quente, já vai ter esfriado. Também é interessante você pensar em lugares que sejam arborizados, porque quando você tem árvores, você tem incidência de sombra, o que também ajuda, né, a preservar o seu pet do extremo calor, dessa exposição direta ao sol. Assim como a gente passa protetor solar, saiba que o seu mascotinho também pode passar. Existem protetores solares, óbvio, para cachorros. Você não vai pegar o seu protetor solar e passar no seu cachorro, mas existem protetores solares especificamente para eles, que você passa no focinho, aqui no narizinho em geral. Tem alguns até coloridos, tem rosa, tem azul, enfim, e cujo objetivo é proteger, né, essas áreas de mucosa mais expostas ao sol, justamente do sol, de ressecamentos, que é o que a gente não quer. Então lembra que você pode e deve sim passar protetor nos seus pets quando você sai de casa para um lugar aberto, né, nesse tempo de calor. E também falando em proteção, a gente tem que lembrar que tem vários mosquitos que podem transmitir doenças e um jeito de proteger nossos peludos, de novo, desses seres indesejados, é como usando repelente. Tem repelentes apropriados para pets e tem repelentes que a gente usa e que os pets também podem usar. Tudo é uma questão de você olhar a descrição do produto, tá? Esses repelentes são interessantes porque eles vão, como o próprio nome diz, repelir, né, esses insetos de eventuais picadas que os seus pets possam tomar. E tem alguns mosquitos que servem como hospedeiros de doenças, que não é legal. E aí, com o repelente, você consegue afastar, digamos assim, bloquear o seu mascotinho, o seu filhote,
desse tipo de interferência, né? Digamos assim, é o que a gente não quer. E aí vamos falar de algo muito importante, muito mesmo, que é a questão da hidratação. Não sei se você sabe, mas assim, o seu pet, ele pode ficar mais tempo sem comer do que mais tempo sem beber água. Você sabia disso? Tô falando isso em tempos não necessariamente de calor, tá? Então, às vezes o seu pet fica um dia sem comer. Por exemplo, eu sei porque eu já conversei com o nosso veterinário, porque às vezes ele tá com alguma indisposiçãozinha, né, de estômago, você observa e assim, em princípio, 2 dias tá tudo ok. A água, se você repara que o seu pet parou de beber água, isso é um sinal muito importante e sim, um super fator de alerta. Então, quando a gente tem um calor extremo, né, estamos, como eu falei, na primavera, uma primavera tipo verão, o verão está chegando aí, a gente precisa otimizar, né, o acesso da água para os nossos pets, ou seja, disponibilizar bastante água filtrada para eles. E como é que é um jeito bem simples de fazer e assim, não requer muitos aparatos. Você espalhar pela sua casa, por onde, ou seu apartamento, ou lugar, né, que você trabalha, se seu pet te acompanha no trabalho, ou seu sítio, sua fazenda, enfim. Você disponibilizar vários locais para o seu pet se hidratar. Isso é muito importante, porque a água é um fator de saúde para o seu pet. E nesse extremo calor, eles gastam o quê? Muita energia e ficam aquela coisa ofegante. Porque, claro, tá mais quente a gente também. Quando tá quente, a gente fica mais ofegante. E a partir do momento que você permite que esse acesso seja, assim, estrategicamente posicionado em vários cantos do ambiente, ou dos ambientes, né, que o seu mascotinho frequenta, você favorece que ele beba água. E ele precisa beber água justamente por conta desse calor extremo. Normalmente já precisa e com esse calor extremo ele precisa mais ainda, tá? Então faz o seguinte, pega vários potinhos, pode ser potinho de sorvete, pode ser potinho, enfim, de alumínio, pode ser um bebedouro de água, desses que a água fica passando, sabe? Como se fosse um bebedouro, o gato gosta muito desses bebedouros que você coloca, tem uma fontezinha e a água corrente fica passando. Então você pode estimular seu pet de algumas maneiras, disponibilizando essas fontes de água ou esses recipientes, sempre com água potável, tá? E você pode trocar para a água ficar fresquinha, é legal que você troque a água ao longo do dia, pelo menos umas 2 vezes, porque a água vai esquentando. E se está muito quente, você pode trocar a água botando água gelada. Você pode também saborizar essa água, olha que legal, fazendo cubos de gelo com sucos de frutas, né, que o seu pet pode tomar. Então, por exemplo, laranja, melancia, maçã, papaya, são frutas que o seu pet pode comer. O que você faz? Você pode fazer um coquetel de frutas, congelar nas forminhas de gelo mesmo, e aí você pode saborizar a água do seu pet para, inclusive, favorecer que ele fique curioso e fale, eu quero tomar água. E ele vai tomar água saborizada. Outra dica também é legal, que você pode fazer em termos de água saborizada. Você pode cozinhar frango ou carne na água, por exemplo, sem, obviamente, nenhum tempero, sem sal. E aí você retira essa carne, ela pode servir, inclusive, de petisco para o seu pet. E a água, ela vai estar o quê? Com um gostinho da carne. Você deixa esfriar, põe um pouquinho de gelo e disponibiliza para o seu pet. Olha que legal. Seu pet vai ficar doido quando beber essa água, porque é uma água com gostinho de carne. É uma água com gostinho de frango. Já pensou que legal? Eles vão amar. Tem uma outra coisa que a gente sempre mostra no nosso perfil do Instagram, que são os sorvetes. Então a gente tem forminhas de sorvete que podem servir inclusive pra gente, né, de picolé, que a gente põe ali os palitinhos. E aí a gente usa aqui as forminhas com formato de patinha. É muito bonitinho. Aí você preenche essas formas ou com água normal, ou como eu falei, com algum suco, com alguma vitamina, de novo, sempre com as frutas que são permitidas, com água saborizada de carne, que nem eu falei agora, o frango. E você também pode colocar, sabe o quê? Que em geral os peludos amam, pelo menos aqui em casa, nossa dupla aqui é alucinada. Água de coco natural. Sempre que você for oferecer água de coco pro seu pet, ela precisa ser natural. Nunca ofereça água de coco de caixinha, porque é um veneno. Inclusive, se você não sabe, é um veneno pra você também, tá? Então, assim, tendo água de coco natural, você pode se hidratar, pode oferecer pro seu pet nos recipientes mesmo, né, em potinhos, e também pode congelar essa água de coco como o picolé que eu falei, nessas forminhas. Eles piram, eles amam. É algo assim que... Sabe assim, você vê seu pet feliz? Quando você chega pro picolé, eles ficam maluquinhos. E por estar muito quente, o picolé vai dar o quê? Um alívio. Serve tipo um, sei lá, ar-condicionado mastigável pro seu pet. Fiz uma brincadeira aqui, mas é tipo isso. Eles adoram, tá? Então a gente falou de vários pontos aqui bem importantes. Também queria lembrar você de sempre tá em dia, né, com as vacinas do seu pet. Isso é muito, muito importante. A gente tem a carteira de vacinação, então eles tomam as vacinas anuais que eles precisam tomar. Tem uma data certinha. E essas vacinas também ajudam eles a ficarem longe, né, desses
parasitas, desses mosquitos que eu falei, de maneira que eles estejam devidamente protegidos, tá? Então, tudo isso é muito, muito importante, porque eles são muito sensíveis, a gente sabe. A gente tem que estar ali sempre atento, porque cabe a gente agir em primeira mão. E é isso, assim, eu quis trazer essas dicas, eu fiz aqui algumas anotações, deixa eu até ver se, porventura, eu me esqueci de alguma, mas não, falei exatamente tudo o que eu queria falar. Esses riscos, né, desse calor excessivo, como eu falei, se a gente se sente no fim do dia, puxa, eu tô acabada, caramba, parece que eu corri uma maratona, etc., eles também vão ter essa sensação de esgotamento. E aí a gente precisa ajudá-los a repor, né, toda essa energia que de forma natural, quando a gente tem um clima extremamente quente, extremamente seco, ele judia mesmo da saúde. Então eles são muito sensíveis. Lembra disso. Você que tem pet em casa, tá nos assistindo aqui, ó, eles estão exaustos, porque hoje, por exemplo, foi um dia muito, muito quente. Eles fizeram fisioterapia, então fizeram uma atividade, né, que desgasta, correram bastante aqui, a gente mora em casa, eles são, no caso, os dois aqui, Cacauzinho e Dindis, eles amam deitar no sol, tá? É algo que eu brinco que eles são tipo lagartixas. Desde pequenos eles gostam. Eles ficam esparramados no sol. Começa a ficar muito quente, eles vão pra sombra. Aí eles voltam pro sol, vão pra sombra. Então é algo que eles gostam. Tem cães que já não são muito adeptos do sol, entendeu? Então isso também varia muito de raça pra raça. Mas independentemente da raça, independentemente se for sem raça definida, tanto faz. Independentemente do porte, né? A gente precisa lembrar que hidratação é sempre importante, além de todos esses cuidados. Se tiver qualquer dúvida, aproveita e já comenta aqui o vídeo. Quero convidar você para também maratonar nossos outros vídeos aqui no canal. A gente tem um grande prazer em estar sempre por aqui, conversando, trazendo conteúdo de valor, porque eu falo, esses dois são meus tesouros, são minha vida. E eu fico muito feliz de poder, junto com eles, trazer, né, informações relevantes que podem ajudar você que nos assiste. Eu também consumo bastante conteúdo aqui de YouTube, conteúdo pet. Aproveita para seguir a gente no TikTok e no Instagram, né? No Instagram e no TikTok. A gente tem bastante conteúdo, obviamente, lá de valor também. E é isso, o que importa é a gente trocar informações e... Deixa eu pensar no que mais. É isso. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Se puder, compartilha nosso canal com os amigos, com a família, porque queremos que a comunidade dos Paulistinha, dos Super Dindis, da Super Cacauzinha cresça cada vez mais, porque é o que eu sempre falo. A gente tá aqui porque você tá aí. Então, assim, somos um time, não é verdade? Um beijo no seu coração, uma super semana e até a próxima!